E hoje eu tenho uma alegria imensa, minha gente. Eu estou recebendo aqui nada mais, nada menos do que 3 bispos redentoristas. Eu queria que vocês conhecessem esses 3 bispos com os quais a gente vai conversar e vocês vão conhecê-los ainda muito melhor. Está aqui conosco Dom José Luiz. Que prazer, Dom José Luiz, bispo de Pesqueira, em Pernambuco. Muito bem, uma alegria, Padre Ulisses, estar aqui neste programa falando para o Brasil e falando de modo muito especial da vocação missionária redentorista e como bispo. Como bispo, é verdade. Deve ter alguma pequenina diferença, né, Dom José Luiz? Tá bom. A gente recebe também com muita alegria Dom Zenildo. Dom Zenildo é bispo do mundo amazônico, Borba, prelazia de Borba, não é, Dom Zenildo? Justamente. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Padre Ulisses. É sempre uma bênção e uma alegria partilhar a experiência de ser bispo, sobretudo naquela região amazônica, às margens do Rio Madeira, na prelazia de Borba. Realmente é uma missão exigente, mas gratificante. Testemunhar o Evangelho, motivar o nosso povo no seguimento de Jesus. Que bom. A gente vai ouvir um pouco mais do que é essa prelazia de Borba. Justamente. E temos a grande alegria de receber Dom Vicente Ferreira. Esse agora já é um bispo urbano de uma metrópole imensa chamada Belo Horizonte. Seja bem-vindo, Dom Vicente. Que alegria, Padre Ulisses, reencontrá-lo depois de tanto tempo e de tantos trabalhos que fizemos juntos na congregação, Exato, nas verdade. reuniões. Eu sou bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte e acho que todos estão acompanhando a nossa situação na região do Vale do Paraupeba, em Brumadinho, uma região na qual eu trabalho mais assim, seridamente, né? Sim. Nas vilas e favelas. Eu sou responsável na Arquidiocese de Belo Horizonte pelo Vicariato Episcopal para a Ação Missionária. Beleza. E já está dentro do nosso tema, do nosso foco redentorista. Exatamente, viu? Mas eu dizia a Dom Vicente que ele comoveu demais a gente naquela tragédia tão dolorosa de Brumadinho, né? E parece que Dom Vicente colocou o coração dele no meio daquele povo sofrido, daqueles mortos que ainda estão muitos enterrados, não foram ainda Estão encontrados. procurando, né? E depois agora as famílias que têm que se reconstituir, se refazer, né? E o Dom Vicente está ali muito próximo, muito O tempo solidário. todo me lembrando de Santo Afonso, não sei porquê, né? O senhor sabe, né? Santo Certamente. Afonso, me vinha sempre à mente. Santo Afonso, o missionário do povo, o bispo do povo, né? E aqui eu começo com o Dom Vicente exatamente com essa pergunta, Dom Vicente. Como que é ser um bispo redentorista? O senhor que já foi superior provincial da província de Rio de Janeiro, Minas Gerais, missionário, formador, né? E de repente o Santo Padre pede para ser bispo auxiliar de Belo Horizonte. Como é que a gente veste essa camisa ou esse paramento de bispo, essa cruz peitoral de bispo em cima da batina redentorista? Acho que não é em cima, é junto. Parece que a gente já tem na alma, ainda mais vindo esse convite do Papa Francisco, que também tem devolvido à igreja esse espírito missionário da igreja em saída. Eu tenho percebido muito assim que eu sou um redentorista, só que agora eu sou chamado a estar nesse lugar de pastor de uma comunidade, exercendo esse ministério episcopal. Mas essa coisa da mística, da espiritualidade redentorista me acompanha. E desde sempre eu tenho esse espírito próximo, né, de proximidade com o povo. Exato. Mesmo sendo provincial, eu sempre ia às missões, eu sempre participava de reuniões com os leigos, nunca me distanciei das comunidades. Então agora eu estou tendo a chance, eu acho que é um presente até que Deus me deu, de exercer isso ainda mais profundamente, de me lançar mesmo no meio do povo. Eu acho que o bispo é para o povo, né? Para as comunidades, para acompanhar as pessoas, principalmente os mais sofridos da nossa história. E dentro de uma pastoral urbana, de uma metrópole tão grande como Belo Horizonte. É muita gente. É muita gente, né? Tá bem, Dom Zenildo. Aí ser bispo no mundo amazônico tem que ser muito redentorista e muito missionário, não é mesmo? Com certeza. Mas como que o senhor assumiu essa missão? Olha, pensando e tudo aquilo que eu aprendi de Santo Afonso, ser bispo não significa glória, mas missão, amor à causa. Portanto, trabalhar, sobretudo, naquela região como bispo redentorista, lembrar que Afonso fez uma opção pelos pobres.
e realmente lá estão os pobres às margens do Rio Madeira, os indígenas, ribeirinhos e tudo isso, né? Então, isso é um primeiro ponto que me cativa muito. O segundo, ser bispo missionário, redentorista naquela região, trabalha muito a questão da devoção e a evangelização. Sei. Oferecer esses dois elementos com uma certa catequese, com uma base para o nosso povo seguir bem Jesus, amar Jesus, adorá-lo e assim por diante. Portanto, e depois o outro aspecto de Afonso que me encanta é o bispo mariano. Né? Santo verdade. Afonso, o bispo que Sem me ensinou Nossa Senhora a não há devoção a Santo Nossa Afonso. Senhora. Portanto, isso me encanta muito, né? Esse amor aos pobres e essa devoção a Maria. Portanto, estou lá, lutando muito, subindo e descendo de canoa, visitando as paróquias, comunidades, e assim levando a palavra de Deus, pensando sobretudo no dinamismo pastoral, né? Mais perto dos padres, das religiosas Sim. e das lideranças. Isso, animando esse povo a seguir em frente. Porque não é nada fácil, minha gente, o desafio de um mundo, de uma metrópole como Belo Horizonte e um desafio bem distinto da Amazônia, do mundo amazônico. Mas a gente tem um bispo aqui, entre os dois aqui, o mais velho é Dom José Luiz, já foi bispo auxiliar de Fortaleza, não é verdade? Fortaleza. Aliás, Dom Vicente, quantos anos de bispo o senhor tem? Vou fazer 2 anos, né? 2 anos. Dom maio. Zenildo? 3 anos. 3 anos. E 13. Dom José Luiz, 13 anos. Já está confirmado em graça. Pois é. E como é que essa experiência, desde bispo auxiliar até bispo de Pesqueira, em Pernambuco, celebrando lá em Pesqueira 100 anos de diocese, não é mesmo? Como que é a sua experiência de bispo redentorista, Dom José Luiz? No começo foi muito difícil, viu? Sei. Acho que você acompanhou um pouco. Eu fui provincial e quando fui nomeado bispo, até o retiro que eu fiz quem pregou foi o Monsenhor José Maria, que era pároco lá em Itirapina, aliás, vigário paroquial, um homem muito santo, muito sábio. Até o retiro eu estava assim muito agitado, né? Sei. E eu dizia que vivia brigando com Deus. E foi a primeira conversa com ele, né? E eu dizia, mas o meu sonho era ir para a Amazônia, era para o Suriname, para Moçambique. Na época a gente falava muito dessas coisas. E ele disse, quem disse que o bispo deixa de ser missionário? Foi a primeira palavra do Monsenhor José Maria Frutuoso Braga. E foi aí que o meu coração Foi se aquietando. Né? Eu não vou deixar de ser redentorista, missionário, e eu tenho que, dentro da igreja, ajudar também essa igreja a viver essa vocação missionária, que é a vocação da própria igreja. Né? Então, no quando cheguei em Fortaleza, a primeira ordenação e primeira oportunidade com o clero, eu disse, eu quero estar disponível para todas as paróquias. Então, vocês podem chamar o dia e a hora. Fiquei na coordenação, acompanhando a coordenação de pastoral da Arquidiocese na época. Então eu vivi uma experiência durante 6 anos, né, nas favelas, nos movimentos sociais, nas pastorais, né? E tive eu digo assim, uma graça, e aí volto a dizer o que os irmãos disseram, eu acho que aí é realmente a espiritualidade redentorista, a vocação que a gente olhando para Afonso, é que eu assim que fui ordenado bispo, eu entrei no setor social dentro da CNBB, do qual não saí ainda até hoje. Né? Aí foi a pastoral de rua, o setor da mobilidade humana, né? A questão do tráfico humano. E por que às vezes as pessoas perguntam, mas por que você vai por esse caminho? Eu disse, porque hoje são os cabreiros. Né? São os cabreiros de Santo Afonso nos dias de hoje, é verdade. Né? Então eu me sinto assim hoje um missionário, né? Que recebeu um ministério, né, de bispo para o serviço do povo de Deus. Aquilo que os irmãos aqui estavam dizendo, exatamente no sentido de atender o povo. Por isso, a visita pastoral, né, Pesqueira, o pessoal no começo ficou assim, né, eu fico uma semana em cada paróquia. Não diga. O padre fica às vezes meio sem cabelo, né, mas não é lá vendo livros, mas é visitando o povo, a casa, as comunidades, ouvindo, né.
E isso é que faz a gente ser um velho missionário. Velho então, missionário, né? Exato. E até boquinha eu tenho, as Não diga, cornetinhas, fé e vida, a gente leva para essas visitas no sentido de anunciar a boa nova da copiosa redenção. Eu acho que isso é bonito demais, né? Acredito, meu querido irmão, minha querida irmã, que dentro de cada redentorista parece que Deus plantou uma semente pela qual nós não fazemos muita distinção, entende? Estamos fazendo trabalho social ou devocional ou não, a gente está junto do povo. E nós nadamos conforme o nosso povo nada, na correnteza do nosso povo, sempre com aqueles olhos fixos naquele Jesus de Nazaré, que andava por todas as estradas, encontrava com todo mundo. Eu creio que o bispo, o sacerdote, o irmão, o consagrado, o redentorista, ele tem que ser um pequenino sinal de Jesus de Nazaré nos dias de hoje. Que bom conversar com vocês, né? É bom demais. E saber que continua a garra de redentorista aí, né? A gente fica muito feliz com aquilo que é o testemunho de vocês, né? Estamos de volta com o nosso gostoso diálogo com nossos bispos redentoristas e tentando fazer com que você entenda como é possível ser um bom redentorista, um bom missionário e, ao mesmo tempo, ser um bispo na nossa Igreja Católica. E na alegria de termos aqui a presença de bispos que trabalham em diferentes situações de igreja, situações sociais, como Dom Vicente, em Belo Horizonte, Dom Zenildo, na Amazônia, né? E lá no sertão de Pernambuco, nosso querido Dom José Luiz. Nós queremos que eles possam partilhar cada vez mais conosco essa dimensão de ser um bispo, né? Não para tentar os confrados a quererem ser bispo, não, viu? De modo algum. Mas para que entenda que isso é possível também. No entanto, nós estamos vivendo um tempo que, digamos assim, tivemos a grande assembleia da CNBB, né? O que é essa assembleia? O que esse encontro de bispos significa? Que importância vocês acham que tem esse encontro, essa Assembleia dos nossos bispos e, aliás, toda a organização da Igreja do Brasil em CNBB? Eu acho que o mais antigo aqui, o Dom José Luiz, ele poderia começar partilhando essa dimensão da comunhão do Colégio de Bispos do Brasil. Primeiro, eu acho que assim, o encontro dos bispos, a reunião, a Assembleia dos Bispos, mais do que produzir documentos e textos, essas coisas, é a convivência. Eu digo que o encontro com bispos, por exemplo, o Zenildo, eu só encontro com ele aqui nessa época. Quer dizer, ele traz para mim uma riqueza toda da Amazônia. Eu encontro com o Vicente, que traz a riqueza de Belo Horizonte, Brumadinho, por exemplo, que a gente acompanhou pela televisão. Exato. Né? Na Assembleia, você tem uma possibilidade de mergulhar numa igreja, né, do Brasil inteiro e as suas necessidades, os seus desafios, as suas alegrias. Né? Porque às vezes a gente vê o bispo na televisão e acha que é muito bonito, o bispo no altar, mas e as angústias que cada um traz dentro de si, no seu coração? Então a Assembleia, acho que o primeiro momento é essa comunhão, é essa partilha, é o momento do cafezinho, é o momento de oração, é o momento de retiro, é o almoço, é um momento muito de convivência. Né? Então acho que eu, nesses 13 anos de Assembleia, eu tenho privilegiado muito esses momentos de convivência, de partilha, de escuta, de dor. Né? Às vezes outro que às vezes não tem nem sequer um dinheiro para uma viagem. Olha. Né? E ali você pode repartir, partilhar. Então acho que é um momento muito bonito da Igreja do Brasil. Depois, claro, também que eu acho que é um momento de reflexão, de debates, com as nossas diferenças. Né? E eu acho que no tempo que estamos vivendo hoje tão difícil, a diferença não deve nos separar. A diferença nos ajuda a pensar o novo. Eu tenho usado muito uma expressão, não é, que nesses tempos de conflito nós temos que, não sei nem se existe essa palavra em português, nós temos que partejar o novo, fazer o parto do novo. E é um parto que hoje ninguém faz só. Certamente. Eu faço com o outro que é diferente, que pensa, que reza, que discute, que tem projetos, mas a gente é capaz de sentar numa mesa, discutir juntos e pensar o bem, não é do dinheiro, do lucro, mas da pessoa, do ser humano. Então eu acho que a Assembleia é um grande momento para isso também. O senhor toca num ponto que eu acho muito importante atualmente. A gente vive uma sociedade que está com a triste tentação da polarização, né? E de repente a gente perceber que o outro é importante, que a tolerância, que a diferença, né? Que o contrário pode me ajudar
a aprofundar ainda mais as minhas convicções. Eu acho que isso é muito importante e tenho a impressão de que realmente o encontro ele possibilita ou nós nos irmanamos ou então nos dividimos totalmente, né? Mas eu queria ver com o Dom Zenildo uma dimensão que para a Amazônia acho que é muito importante. O bispo ele é responsável só da sua prelazia, da sua diocese, ou ele tem uma corresponsabilidade eclesial que se estende muito além das fronteiras da sua prelazia e da sua diocese? Como que o senhor vê isso aí? Bom, eu vou começar a falar por aqui, né? Quando participo da Assembleia como bispo novo, eu sempre vejo isso como um aprendizado. Certo. Né? É realmente uma escola de valores nesse sentido. E partindo daí, tudo aquilo que a gente estuda e lê, a gente coloca na prática o bispo, o homem eclesial, que não está fechado a uma igreja local, mas que tem que dar prioridade. Por exemplo, a unidade, a comunhão, a participação, isso em se tratando, sobretudo, da nossa vida de bispo, que participa do regional, que assume compromisso. Eu sou o referencial das comunidades eclesiais de base no Regional Norte 1. Então, há tantas tarefas, compromissos, que nos levam a, vamos dizer, a assumir um compromisso de unidade, sabendo que a igreja é de Cristo e Ele nos coloca numa missão de dar continuidade à missão que é dele. Certamente, né? Outra coisa que eu gostaria de ressaltar desta Assembleia da CNBB é a missionariedade, sobretudo nesse documento que estamos pensando, discutindo, rezando, fica muito forte para mim essa questão da missionariedade que deve suscitar nas lideranças, nas comunidades, maior amor à igreja, maior amor à missão, maior amor, vamos dizer, na valorização da pessoa. Outro elemento importante que me chama a atenção nesta Assembleia é que não está privilegiando uma região, mas sai aspectos De para todas as favorecer a missão, Sei. a resposta para as urgências missionárias em todas as regiões. Isso é muito importante. E o senhor percebe que há uma colaboração, há uma preocupação, por exemplo, das demais dioceses, arquidioceses, por exemplo, com o mundo amazônico, que é um mundo desafiador, com imensas distâncias, com pequenas populações que muitas vezes estão perdidas ali numa determinada área. Há uma preocupação? Eu penso que sim. Eu vou citar o projeto Igrejas Irmãs, por exemplo. Sei. As Como que é Igrejas isso? Irmãs. Como que é esse projeto? Esse projeto nasce da CNBB como igrejas que colaboram lá, né? Igrejas, dioceses e arquidioceses que Justamente, colaboram. que estão fora da Sim. Amazônia, que colaboram Com com a a Amazônia. Amazônia. No nosso caso, a Igreja Arquidiocese de Campo Grande. Ah, sim, Então, Campo Grande que foi está para ligado. lá, Dom Dimas foi lá também e assumiu uma paróquia, levou um padre. Tem um seminarista nosso estudando lá em Campo Grande. Campo Grande. Então, assim, há uma comunhão, há uma parceria muito grande. E depois, assim, em relação à CNBB, há uma grande preocupação. Tanto é que iniciaram com a comissão panamazônica, né? Dom Cláudio Umes está à frente de tudo isso. E entusiasmado sempre, Dom Cláudio. Eu louvo a Deus por uma igreja que realmente está privando pela comunhão, Isso pela aí. missão. O DNA da nossa igreja é missão. Que bom, viu? Agora, tudo isso que significa, querido Dom Vicente, nesse outro ambiente totalmente diverso que é Belo Horizonte e praticamente toda a região de Minas Gerais, né, que de alguma Nós estamos- forma ecoa. A 57ª Assembleia, E quando poderia talvez até explicar, quando a gente fala em regional, Sim. o que significa isso, Dom Vicente? então, a 57ª Assembleia, que foi essa última, de 2019, primeiramente ela aprova as diretrizes Sim. evangelizadoras de 2019 a 2023. Até recomendo o conhecimento de todas as comunidades desse documento que é importante. Aí já entra a resposta para a sua pergunta. Regional são dioceses, né, que se unem e formam ali um regional. O nosso é o Leste 2, Minas Gerais,
Aí cada regional tem um nome aí, mas são dioceses Certo. reunidas. A sua tem quantas dioceses? Só A para minha, mais ou menos. nós temos aqui umas 8 dioceses reunidas ali dioceses. com... não tem mais, né? Tem mais, que Minas é grande, né? Tem É. mais. Mas então, não me lembro o número agora das dioceses. Mas então o regional ele é uma força, inclusive, que deve ser até mais dinamizada para responder a essas diretrizes da igreja sim. no Brasil. E nós também elegemos a nova diretoria da CNBB, que vai ajudar, né? A presidência vai ajudar nessa dinamização da evangelização no Brasil. Mas a gente percebeu, Padre Ulisses, que os bispos estão sintonizados, sobretudo num momento que não é só nacional, mas eu creio que é o fruto da globalização do momento mundial. A massa dos pobres, dos deslocados de lugar, dos refugiados, dos migrantes, dos moradores de rua, das comunidades ribeirinhas que estão excluídas de um sistema neoliberal, é muito grande essa massa de pessoas. Certamente. E está crescendo. Cresce. O Brasil está com uma tendência muito forte ao empobrecimento em diversos setores, perdas de dignidade, dos direitos à vida dos trabalhadores. Basta o desemprego, né? Um índice tão alto Tão do alto, desemprego. e isso é uma coisa que acena para muitos desafios daqui para frente. Eu creio que eu pude sentir isso, há um sentimento nos bispos do Brasil de que nós precisamos de estar com a igreja bem postada, respondendo às demandas de Francisco, uma igreja de fato no meio dessas pessoas mais sofridas de nossa sociedade pós-moderna. Então eu creio que esse movimento contagiou muito o coração de cada um de nós na Assembleia. Isso é bom demais de ouvir isso aí, minha gente. Depois sabendo que os nossos bispos, eles não só recitam o mesmo credo do nosso querido Papa Francisco, mas eles procuram estar em profunda sintonia com as linhas que Papa Francisco vai sempre indicando para a igreja. Um Papa missionário, um Papa que quer que a nossa igreja saia da igreja para ir ao encontro de todas as necessidades que existem no nosso mundo. E vai ao encontro principalmente daqueles que estão sendo os descartados do grande progresso, da grande tecnologia, de tudo aquilo que o mundo hoje faz um dinheiro imenso, e há uma população no mundo todo, também no Brasil, que está aí bastante descartada. É tão bom ter os nossos confrades bispos aqui conosco. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Que Nosso Senhor abençoe o pastoreio, né? E principalmente que continue esse cordão umbilical com a nossa congregação missionária redentorista, até porque eu acho que os senhores podem também nos provocar, a nós que não somos bispos e que podemos de vez em quando nos acomodar. Eu acho que vocês têm uma missão muito grande diante dos confrades, nós temos que provocá-los para que eles também se dediquem, não é mesmo? A uma igreja que é maior do que um grupo que trabalha em Aparecida, ou trabalha em Minas, ou no Rio de Janeiro. As necessidades são muito maiores, né? Minha gente, nós vamos ficando por aqui. Eu quero fazer um apelo para vocês no sentido vocacional, para que você reze pelas nossas vocações. E vocês agora sabem que podem rezar até mesmo pela vocação de bispos redentoristas. Rezem pela saúde deles, rezem pela missão que eles estão exercendo, rezem por tudo aquilo que realmente significa levar o sonho de Santo Afonso aos chamados cabreiros da idade contemporânea dos nossos tempos atuais, para que eles sejam fiéis à vocação a qual foram chamados quando se tornaram redentoristas. Eu vou pedir a Dom José Luiz, que é o bispo mais antigo nosso aqui, que ele dê uma bênção final para todos nós. Podemos ficar em pé e dar uma bênção para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe Aparecida, por intercessão de Santo Afonso, santos redentoristas, que desça sobre todos nós, as nossas famílias, os enfermos, os vocacionados, as nossas dioceses, a bênção do Deus cheio de bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado a você, meu irmão. Obrigado a você, minha irmã. E muito obrigado de coração, Dom Vicente, Dom Zenildo, Dom José Luiz. Deus os acompanhe. Nossa Senhora Aparecida continue abençoando o seu ministério, o seu pastoreio.